Oi, eu sou a Marina, do nosso time de sucesso aqui da Active Campaign, e a gente vai conversar hoje sobre como usar uma pontuação de contato, então Contact Scoring da Active Campaign. Nesse vídeo, eu vou ensinar você a usar de forma prática a funcionalidade de pontuação de contatos e entender qual a diferença entre criar a pontuação no gerenciador ou via automação. A gente vai ver nesse vídeo para que serve a pontuação de contatos, como criar essa pontuação no gerenciador e como criar essa pontuação nas automações. Aqui embaixo eu deixei alguns materiais complementares, como um artigo sobre pontuação de contatos na Active Campaign e um vídeo sobre como organizar os seus contatos, que seria um estágio mais inicial, algo para ver antes desse vídeo aqui. Então, falando um pouquinho sobre pontuação de contatos, basicamente são notas, pontos que você vai dando para os contatos, de acordo com características que você queira analisar, ações que eles fizeram. Então, eu posso vir aqui no Active, eu vou vir primeiro em contatos, para mostrar para vocês como chegar lá. Então, clicando em contatos, eu vou vir gerenciar pontuação. Eu não tenho nenhuma pontuação, então eu vou adicionar uma. Pontuação de contato. E aqui ele vai me pedir, você ainda não tem nenhuma regra, por favor adicione. Então aqui é o lugar onde eu vou falar quais são as características ou ações do meu contato que eu quero analisar, que eu quero adicionar pontos por elas. Então eu vou em clicar uma nova regra e ele vai abrir aqui o segmentador. Então, por exemplo, eu quero ver os meus contatos mais engajados, eu quero ver quem está abrindo os meus e-mails, quem está clicando nos meus e-mails, para adicioná-los numa lista VIP. Então, eu vou vir em Ações, Abriu. Então, se uma pessoa abrir qualquer campanha, qualquer e-mail que for enviado da minha conta da Active, eu vou clicar em Salvar. E aqui ele pergunta quantos pontos eu quero dar para essa ação específica. Então, nesse exemplo, eu criei como nota de corte 100 pontos. Então, a partir do momento em que essa pessoa tiver 100 pontos, eu vou definir ela como engajado. Então, pensando que 100 pontos é minha nota de corte, quantos e-mails eu quero que essa pessoa abra e qual que é a pontuação que eu vou dar para cada abertura para que ela seja considerada engajada. Então, aqui eu vou adicionar, de fato, 10 pontos. Se essa pessoa abrir 10 e-mails, eu vou saber que ela é uma pessoa engajada. Aqui ele vai perguntar se os seus pontos expiram. Por que é importante analisar se isso aqui vai ser relevante para sua regra ou não? Vamos supor que no meu exemplo, eu vou pegar as pessoas mais engajadas. E daí tem um contato que está na minha conta há 3 anos. E depois de 3 anos, ele finalmente abre uma união de 10 campanhas e ele alcança 100 pontos. Poxa, se ele demorou 3 anos para abrir 10 campanhas, ele não é tão engajado assim. Então não faria sentido eu colocar ele na minha lista VIP. Por isso eu vou colocar que sim, os meus pontos expiram. E eu vou colocar que eles expiram a cada 3 meses. Então, para eu considerar um contato engajado, ele tem que ter aberto 10 campanhas para conseguir os 100 pontos, que é a minha nota de corte, dentro de 3 meses. Senão, os pontos dele vão zerar e ele vai ter que começar novamente. Aqui você poderia colocar outras regras também. Então, vamos supor que eu quero adicionar clique. Se a pessoa clicou na minha campanha, em qualquer link, eu também vou dar uma pontuação para ela. E daí, como o clique mostra mais engajamento, eu vou colocar que o clique vai valer 15. Então, se ela abrir 5 e-mails, clicar em 4 deles, ela já é engajada para mim. Perfeito. E aqui eu vou colocar que eles expiram também em 3 meses. Essas são as duas regras que eu vou usar no meu exemplo, mas se você quiser usar mais regras, você pode adicioná-las aqui. Então, vamos supor que quem tem uma tag de cliente, de aluno, é engajado para você, você pode pontuar isso também. Ou se você quiser pontuar quem enviou um formulário específico seu, que você considera bom, que é um conteúdo, você pode pontuar isso também. Tem muitas coisas aqui que estão disponíveis para pontuar, então sugiro vocês navegarem nas opções e darem uma estudada mesmo. No momento, eu vou colocar cancelar, pois eu não quero colocar mais nenhuma condicional nessa regra que eu criei, eu vou excluir essa condição de formulário. E perfeito, pontuação 1 vai ser a minha regra, se eu quisesse renomear ela, eu poderia renomear aqui. Eu só vou ativar. Então, ótimo. Uma pessoa abrir uma campanha vai ganhar 10 pontos, uma pessoa que clicar num link vai ganhar 15. Agora, olha essa partezinha aqui bem importante,
que é o motivo pelo qual a gente usa também as automações para algumas pontuações. Então, tudo que você colocar aqui no gerenciador, ele vai acontecer uma vez para cada contato. Ou seja, a primeira vez que eu abrisse uma campanha, eu ia ganhar 10 pontos. Nas vezes seguintes, não, porque essa regra já aconteceu para mim. Então, se for algo que não é recorrente, você pode deixar só aqui. Por exemplo, a pessoa ter uma tag, a pessoa ter enviado um formulário e você só quer pontuar pela primeira vez que ela envia, você poderia usar só o gerenciador. Porém, para essas ações que são recorrentes, toda vez que a pessoa abriu, toda vez que a pessoa clicou, eu quero que ela ganhe essa pontuação. Para essas ações de recorrência, a gente vai usar automação. Então, eu vou salvar, a minha pontuação de gerenciador já está pronta e agora eu vou para automação. Aqui na automação, eu vou clicar para criar uma automação, começar do zero, continuar. E vai ser uma automação bem simples. Então, qual que é o motivo que eu quero pontuar? O primeiro era abrir ou ler um e-mail. Então, esse vai ser o meu gatilho. Toda vez que a pessoa abre a campanha, qualquer e-mail que ela abrir, de qualquer lista que ela tiver, eu quero que execute múltiplas vezes, porque toda vez que essa pessoa abrir um e-mail, eu quero que ela entre aqui, para eu poder pontuar ela. Então, agora eu vou vir, ele abriu sozinho, mas só vou mostrar para vocês. Eu vou clicar no mais, e eu vou vir em contatos, adicione uma pontuação de contato. E aqui eu vou colocar, eu estou usando a pontuação 1, que é a pontuação que eu acabei de criar, e eu vou adicionar 10 pontos, que expiram em 3 meses, que era a lógica que eu estava usando. Salvar. E perfeito, é basicamente isso, porque depois eu não vou fazer mais nada. Então, eu vou colocar o finalizar essa automação. Toda vez que uma pessoa ler, abrir qualquer e-mail meu, ela vai entrar aqui, porque esse é o gatilho, e ela vai ganhar 10 pontos na pontuação de contato. E esse gatilho está para ocorrer múltiplas vezes. Então, agora sim, toda vez que essa ação acontecer, a pessoa vai entrar e vai pontuar. Eu tenho que ativar a minha automação para ela começar a funcionar. E agora eu vou fazer a segunda automação, que é para todo mundo que clicou. Eu estou fazendo separado nesse exemplo, porque as pontuações são diferentes. Eu coloquei 10 pontos para abertura e 15 pontos para clique, então por isso que eu estou fazendo duas automações separadas. Então aqui o gatilho vai ser clicou em um link de um e-mail, qualquer e-mail, em qualquer lista, qualquer link, e ele executa múltiplas vezes também. Toda vez que a pessoa clicar, eu quero que ela entre aqui. Vou adicionar esse gatilho, vou em contatos, adicione uma pontuação de contato. Novamente, eu vou adicionar a pontuação 1, que é a pontuação que eu estou usando, só que aqui eu vou dar 15 pontos para ele, porque isso me mostra que ele está mais engajado de acordo com a regra que eu criei. E esse ponto expira em 3 meses. E agora eu vou finalizar. Perfeito. Então, eu tenho minhas duas automações, uma para abertura, outra para clique. Toda vez que a pessoa fizer qualquer uma das duas ações, ela vai entrar na automação correspondente e vai pontuar. Agora, como que eu vejo quem são os contatos que têm uma pontuação acima de 100, acima de 50, enfim, o número que eu quiser? Eu vou vir aqui em contatos, pesquisar contatos, eu vou fazer uma pesquisa avançada. E eu quero ver todo mundo que tem no campo pontuação 1, que é o campo da minha regra que eu criei, é maior que 50, por exemplo, menor que 50, maior ou igual. Então, aqui eu vou definir, né, qual que é a nota que eu quero ver e vou colocar pesquisar e ele vai me mostrar quem são os contatos que correspondem a essa pesquisa que eu fiz. Aqui não vai aparecer nada, né, porque eu acabei de criar a pontuação, mas é basicamente o lugar onde você vai analisar os seus contatos. E se você quiser automatizar? Então, no meu exemplo, eu falei que todo mundo que alcançasse 100 pontos, eu gostaria de adicionar na lista VIP. Então, eu vou automatizar isso. Eu vou vir aqui em criar uma automação novamente, começar do zero. Então, minhas regras já estão criadas, todo mundo que for abrindo e-mail, clicando e-mail, vai ganhando a pontuação. E agora eu quero automatizar a entrada dessas pessoas na minha lista VIP. Eu vou colocar que quando tem uma mudança na pontuação, então continuar,
é a pontuação 1, que é a pontuação que eu criei, a pontuação que eu tô pontuando. E se ela for acima de 100, que é a minha nota de corte, executa... Aqui eu vou deixar uma vez, mas você que sabe, se você quer que a pessoa entre várias vezes ou uma vez só. No meu exemplo, não faz sentido a pessoa entrar várias vezes. Então, eu vou adicionar. Todos os contatos que tiverem com pontuação acima de 100 vão entrar automaticamente dentro dessa automação que eu tô criando agora. E daí, eu vou fazer a ação que eu quero com eles, que é cadastrar numa lista, que é a minha lista VIP. Aplicar, salvar. E depois disso, finalizar a automação. Então, basicamente, eu criei as regras primeiro no gerenciador, para ter definido o que eu vou pontuar, né, e quantos pontos eu vou dar para cada ação. Como são pontos de recorrência, que eu quero que aconteça toda vez que a pessoa fizer aquela ação, eu criei as automações, que toda vez que ela abre ou clica no e-mail, ela também ganha pontos novamente. E aqui eu estou automatizando a entrada dela na lista, que era um objetivo. Então, eu coloquei que todo mundo que tiver uma pontuação acima de 100 entra nessa automação e é cadastrado automaticamente na lista VIP. Aqui só falta eu ativar a minha automação. Então, é basicamente isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está disponível. Muito obrigada e espero que te ajude nas estratégias.